Se a gente quiser atender a demanda do talento, do jovem, a gente vai contra a legislação. Um Brasil está hoje aqui nos Estados Unidos com André Faber, vice-presidente de negócios e franquias do Grupo Boticário. Obrigado pela presença aqui no Brasil, André. Obrigado a você, André, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A gente discute muito no Brasil sobre o ambiente de negócios do nosso país e questões de como diminuir a burocracia na relação ambiente privado, ambiente público. E nesse contexto e com a sua experiência no Boticário, eu queria que você contasse um pouco para a gente, vale a pena ser empreendedor no Brasil? Acho que o Brasil não é para principiantes. O Brasil é um país difícil, acho que é um país de uma legislação complexa, um país onde as regras mudam também. Acho que tem sido feito uma evolução nos últimos anos de importância de manter as regras ao longo do tempo. Mas, tentando responder a sua pergunta, acho que o empreendedor ele é empreendedor pelo coração, em primeiro lugar. Então, ele empreende não necessariamente porque aquilo é o melhor, tem a melhor equação econômica. Acho que tem lugares mais fáceis de você garantir risco-retorno do que empreendedorismo, mas é pelo propósito, por você acreditar em alguma coisa, por você querer a transformação e também ser dono do seu próprio nariz. E aí, nesse sentido, eu acredito que vale muito a pena, porque quando você pega no nosso caso do Boticário, o Boticário partiu do nada em 1977. Hoje a gente é um dos maiores franqueadores do mundo, o maior franqueador do setor de cosméticos do mundo. A gente tem 3.750 lojas de Boticário, 205 lojas de Quem Disse Berenice, que é uma outra franquia nossa especializada em maquiagem. Já são quase 4.000 lojas. E nossos franqueados, eles têm muito prazer de trabalhar conosco. Nós temos muito prazer de trabalhar na empresa e transformar a vida das pessoas, que é um dos nossos lemas. Os franqueados também trabalham com muito amor, transformam suas cidades, dão exemplo, criam um exemplo e também conseguem ganhar dinheiro, porque também não é só de exemplo que a gente vive de dar o exemplo, de ter o propósito, de sentir bem com o que a gente faz, mas também de ter um retorno econômico sobre isso. Acho que o sucesso do Boticário, do grupo, em todas as suas marcas, tem a ver com isso, com um propósito muito forte e com um retorno financeiro que é muito bom também. Outro tema que dentro do Brasil a gente fala bastante, principalmente na questão empresarial, é a questão da burocracia. Você disse que na Boticário são mais de 3.700 lojas. Algumas são fora do país, fora do Brasil. A gente tem 3.750 lojas no Brasil, 60 lojas em Portugal, 60, eu não sei o número exato. A gente tem 10 lojas na Colômbia. Então, só de Boticário a gente tem 3.900 lojas. A gente tem mais 205 lojas de Quem Disse Berenice, 52 lojas de The Beauty Box. Então, no final das contas, algumas lojas da marca Eudora, que é uma outra marca nossa. Então, a gente está com umas 4.200 lojas, dos quais umas 200 é fora do Brasil. E é possível ter uma comparação na questão de legislação tributária, trabalhista? É mais fácil abrir uma loja na Colômbia, por exemplo, ou no Brasil? Eu acho a Colômbia bem mais fácil que o Brasil. Eu sou, inclusive, diretor da nossa empresa na Colômbia. Toda a papelada, é tudo muito mais fácil, muito mais rápido, as regras são mais claras, o sistema de impostos é mais claro. Tanto na Colômbia como em Portugal, eles têm o VAT, né, que é o sistema de impostos de valor agregado sobre a mercadoria. E não tem todo o arcabouço de impostos que a gente tem no Brasil, com ICMS, PIS/COFINS. Dá para ficar aqui falando horas sobre isso. Facilita muito o entendimento, tira tempo das pessoas trabalhando para entender os impostos e ter as melhores formas de organizar a empresa em função dos impostos, e deixa o tempo para a gente trabalhar, crescer, ser criativo, criar produtos, gerar empregos. Eu acho que o sistema de impostos no Brasil ele atrapalha. É o Taviano Canuto, que é diretor executivo pelo Brasil lá no Banco Mundial. A gente bateu um papo com ele recentemente e ele fala essa questão do tempo de pagar impostos, né? Não é o imposto em si, mas de você juntar a papelada, como você comentou. É o tempo, é o entendimento. Às vezes você nem sabe o que você tem que fazer. A gente às vezes acha que está fazendo certo e eventualmente não está fazendo certo, porque é complexo. E eu falo, a Colômbia, que em teoria, assim, como assim a gente vai comparar o Brasil com a Colômbia, né? O brasileiro tem um senso de superioridade. Na verdade, o brasileiro tem um senso de inferioridade em relação ao resto do mundo, mas um senso de superioridade em relação aos latino-americanos, certo?
E eu fazendo negócio na Colômbia, eu vejo assim, é muito mais fácil fazer negócio ali. As regras são mais claras, de mais fácil entendimento, facilita. Está em pauta no Congresso a questão da reforma trabalhista, né? Certo. Que são leis bem antigas e que o empresário perde e o trabalhador também perde, né? Tem essa relação do perde-perde, então tem que tá havendo essa discussão. Você acredita dentro dos negócios do Grupo Boticário, a legislação trabalhista é um empecilho para fazer negócios no Brasil? Olha, eu não diria que ele é um empecilho, porque a gente está aqui hoje, a gente conseguiu criar essa empresa de sucesso, que é um exemplo no Brasil e até, em alguns casos, um exemplo para o mundo, apesar da legislação trabalhista. A legislação trabalhista foi criada por Getúlio. Eu acho que muitos dos temas estão ultrapassados. Eles nos atrapalham no dia a dia. E dou um exemplo para você. O mundo atual é o mundo dos talentos, é o mundo onde as pessoas querem liberdade, onde elas querem trabalhar a hora que elas puderem, da onde elas quiserem, com flexibilidade. Os talentos exigem isso. De acordo com a legislação, a gente tem que ter uma hora para entrar, uma hora para sair, a hora correta do almoço, não pode ter flexibilidade. Chega para um jovem super talento de 23 anos e fala, chega lá 9 horas, sai às 6, almoça meia hora. Ninguém quer. E se você pega a legislação aqui dos Estados Unidos, isso aqui é muito mais flexível. Então, se a gente quiser atender a demanda do talento, do jovem, a gente vai contra a legislação. Mas esse é um tema. O segundo tema é assim, a justiça trabalhista é uma justiça muito em prol do trabalhador. O que eu não acho ruim ter uma justiça que também defende o trabalhador. Entendo que o empresário sempre pode ter uma força maior em relação a Então, mas eu acho que isso cria uma estabilidade, de que você não sabe exatamente qual é o custo, porque depois pode vir um custo adicional. Então, dei 2 exemplos aqui de, assim, podia ser melhor. Eu acho que a gente tem exemplos muito no mundo de países que estão se transformando. Acho que a gente devia olhar para fora, tentar olhar para esses países, como eles fazem, como é uma melhor forma, aprender um pouco, não precisa reinventar a nossa roda. Acho que a gente tem muito para evoluir nisso. Eu estive recentemente conversando com o Mansueto Almeida, que hoje faz parte do Ministério da Fazenda, e a gente estava conversando sobre a dependência da sociedade brasileira com o Estado, porque muitas das questões das reformas, por exemplo, a gente está agora também na discussão da reforma da Previdência, da questão do aumento da idade e a sociedade brasileira como um todo, uma questão cultural, que é a questão mexe no meu vizinho, mas não mexe no meu. Em relação às empresas, ele até comentou que 80% das reuniões dentro do Ministério da Fazenda são empresas pedindo subsídios. Você acredita que as empresas utilizam o Estado ainda como muleta? A minha resposta para você é que não acho. Eu acho que, por falar pelo nosso caso, acho que a gente é bastante independente do Estado, a gente tenta trabalhar da melhor forma possível, tentando criar nossas vantagens competitivas, a gente faz nossos investimentos, a gente tem 2 fábricas, 2 centros de distribuição, não vejo que existe uma dependência do Estado para isso. Agora, o Estado poderia tornar a legislação em vários sentidos melhor para o ambiente de negócio? Poderia. E eu acho que também tem o nosso setor, que é um setor de varejo, que acho que alguns setores que dependem de financiamento de bancos públicos, que tem mais regulação do setor público, podem ter isso mais do que o nosso setor. Você acha que o empresariado brasileiro como um todo, aí não é especificamente do Grupo Boticário, você acha que ele tem que ter um protagonismo maior dentro do país? Eu acho que tem. De alguma forma, e aí não vou além do empresariado, né? Acho que a sociedade brasileira, acho que ela desistiu da política, da economia, é um tema que ela se cansou, na minha leitura, e ela meio que abandonou. Aí ela abandonou, ela deixou para poucos cuidarem disso e deu no que deu. Então acho que a gente está tendo um momento de as pessoas entenderem que não dá para ser assim, não dá para esquecer quem você votou, não dá para se envolver de alguma forma, porque senão acho que a sociedade não dá certo. E acho que isso vale para o empresariado também. Por alguma razão, que eu não sou especialista disso, eu acho que em outros países o empresariado, como aqui nos Estados Unidos, se envolve mais. Não sei, acho que no Brasil também existe um certo medo, né, de você se aproximar e talvez aquilo te colocar em lugares que você não quer estar. A gente entrou nesse buraco, uma das razões é porque uma boa parte da sociedade desistiu do Brasil.
Entrando também um pouco sobre esse assunto, mas falando também de formação profissional, como que o Grupo Boticário trabalha essa capacitação e essa também, digamos, deficiência dos jovens que querem entrar no mercado de trabalho? A gente investe muito em educação corporativa, a gente tem até a universidade corporativa dentro da empresa, com um prédio dedicado, onde está dando muitos cursos. A gente também, perto das nossas fábricas, a gente está desenvolvendo programas junto às comunidades locais para formar mão de obra para nossas fábricas. A gente acabou de inaugurar recentemente uma fábrica perto de Salvador, em Camaçari, e lá acho que a gente está começando a estimular, a se envolver com a comunidade local para fazer isso. A gente também tem uma rede de franqueados grande, e é uma rede que já tem mais de 30 anos e também precisa de formação para poder administrar o negócio. Então a gente também tem um programa junto aos franqueados de formação, que chama um programa de sucessão, que você tem que passar para ele, a gente aplica até uma prova para você se... Você é filho, você tem direito à empresa, mas você não pode ser franqueado se você não passar pelo programa de sucessão, que é quase uma universidade com até tese, com banca de avaliação. Então a gente acredita muito nisso, concordo que é um dos grandes problemas do Brasil. Acho que o modelo do Brasil ele não está bem desenhado. A gente investe mais na universidade que na educação básica. Acho que tem que trocar o dinheiro da educação. Se o dinheiro é ilimitado, e eu suponho que o dinheiro seja ilimitado, eu acho que a gente deveria trocar o dinheiro da educação superior para a educação básica, e na educação superior as pessoas deviam pagar, e essa é a minha opinião. Não tinha essa opinião há 20 anos atrás, quando eu fiz a universidade pública, eu achava que isso era um absurdo. E acho que pode ter financiamento do Estado para as pessoas que não podem pagar para fazer a universidade. Acho que a gente não tem que abandonar quem tem dinheiro possa estudar. Acho que o Estado devia ter um programa de financiamento, de empréstimo, como outros países têm também. Então acho que é um problemaço aí que, infelizmente, não tenho visto muita evolução, apesar de a gente estar falando nisso há muito tempo. De 2010 a 2014 vocês tiveram um crescimento bem alto, aí veio a crise econômica, o crescimento deu uma retração. Dentro desse contexto da crise econômica, o que você elencaria aí o principal problema que a Boticário enfrentou e essa virada, o que vocês mudaram na questão da dinâmica da gestão do grupo para enfrentar a crise econômica? Então, a gente sempre tem uma visão de muito longo prazo e a gente está sempre investindo em iniciativas que vão gerar resultados de longo prazo. Isso fez com que a gente passasse pela crise econômica de forma muito saudável, porque a gente teve um crescimento muito grande entre 2007 e 2014, o crescimento arrefeceu em 2014, mas como a gente tinha feito muitos investimentos nos anos anteriores, a gente conseguiu colher os frutos desse investimento. Mas, de qualquer forma, eu acho que também crises elas fazem bem para as empresas, para a economia. Ninguém gostaria de ter uma crise, mas você aprende a lidar com os problemas de outra forma. Então, em momentos de bonança, todo mundo cresce, olha pouco a base de custo, olha pouco eficiência. Eu acho que nos últimos anos tem sido anos onde, como o crescimento está menor e a gente continua crescendo, mas ele deixou de ser um crescimento de duplo dígito para um crescimento de dígito simples, a gente tem olhado muito mais para nossas eficiências internas, o que também vai nos tornar melhor para o futuro. Então, eu falo, crise dá para olhar o lado bom de tudo. Crise, acho que a gente fica melhor com crise, concorrência acirrada, a gente também fica melhor, tem um bom concorrente, deixa a gente melhor, faz a gente nos mover mais rápido. Então, pensar mais. Exato. E a gente se fortalece. Então, é uma pena que algumas empresas estão sofrendo e isso provoca uma crise econômica. No nosso caso, acho que a gente tem uma história, a gente está conseguindo se sair bem e acredito que a gente vai sair mais fortalecido. Existe no Brasil muito a questão do comportamental, do sentimento de pessimismo do brasileiro. Quando você fala em crise, ele já deixa de consumir alguns produtos. Até recentemente vi uma palestra do Carlos Wizard Martins, que tinha aquela franquia de escolas de inglês, e ele enfatizou muito nessa questão do comportamento do brasileiro. A Boticário, o grupo, trabalha com alguma maneira dessa questão do sentimento de pessimismo do brasileiro? A gente estuda muito o consumidor a todo o tempo. Acho que um dos grandes prazeres do nosso trabalho
esse entendimento profundo do consumidor, como é que os hábitos do brasileiro e do ser humano estão evoluindo e como é que a gente tem que criar soluções de beleza para isso. Essa é uma boa parte do nosso trabalho. A gente entende que no momento de crise, o consumidor, o bolso fica mais apertadinho e o dinheiro circula menos. E aí também a gente tem que ter estratégias para conseguir mostrar para o consumidor que ele talvez tenha uma solução conosco, que um batom pode gerar essa confiança e gerar uma pequena atitude gostosa durante o dia, mas afeta todo mundo, né? Quando o sentimento está negativo, afeta todo o consumo, todo o investimento. Quem ia comprar casa não compra mais, quem ia comprar carro não compra mais. Alguns setores são muito mais afetados que o setor de beleza. Mas acho que todos os setores têm sido afetados por essa crise, porque é uma crise das piores, né? Acho que é a pior crise que a gente já teve na história, pelo menos registrada. E ela tem duas coisas, uma economia se retraindo muito e uma inflação muito alta. Então isso tem um efeito muito negativo, né? Porque as pessoas passaram a ter uma renda muito menor pela economia se contraindo e os preços subiram muito. Muito da temática e das palestras e dos debates aqui da Brasil Conference é a questão da necessidade do diálogo no Brasil, né? Que o Brasil está vivendo uma grande polarização, isso não é só nas redes sociais. O mundo, né? Não é só no Brasil. É o Brexit, é o Trump aqui. Como você vê esse evento que está trazendo nomes de diferentes esferas e lados, pode acontecer aqui nos Estados Unidos e não acontece no Brasil? A gente tem até se discutido muito que aqui é um território neutro, então é possível se dialogar. É uma pergunta mais, acho que no ambiente pessoal, mas acho que vale a pena, até porque você está participando do evento. Sim. Poderia ser feito no Brasil? Acho que talvez poderia. Mas, por outro lado, eu acho que ajuda a fazer aqui, porque quando você coloca as pessoas eu acredito muito, às vezes, quando eu tenho que trabalhar com minhas equipes, de tirar elas do escritório, às vezes tirar elas do país, porque elas se desprendem dos seus preconceitos, ampliam os horizontes, eu brinco, abrem os chakras e tudo fica mais fácil. Então acho que talvez estar aqui ajuda, mas eu também não vejo razão para isso não ter sido feito no Brasil. Acho que é uma iniciativa brilhante dos organizadores aqui, do pessoal de Harvard e MIT, dos brasileiros que estudam aqui. Acho que estão gerando um exemplo super positivo de como é necessário o diálogo, de como é necessário a gente se olhar olho no olho de forma mais aberta, e concordo com tudo que você falou de que a situação está difícil, de diálogo não está legal, né? Então não dá para continuar assim, a gente vai ter... E não é um problema do Brasil, para mim é um problema, uma coisa boa que veio no mundo com as redes sociais, que trouxe toda essa democratização da informação, mas no final como ela filtra, ela cria pensamentos únicos, né? E grupos, né? Bolhas, né? Ela cria bolhas e também antes a mídia era mais consolidada e as informações, ainda que você não gostasse do ponto de vista de um ou de outro veículo, tinha um certo zelo. Hoje em dia tem fake news, então você já não sabe mais o que é verdade e o que não é, então acho que isso não tem ajudado muito. Meus parabéns aí para o pessoal que organizou. Perfeito, André. Obrigado pela entrevista. Obrigado aqui no você. Brasil. Eu acho que o brasileiro ele tem sempre uma tendência a achar que o problema está no outro, que ele não é responsável pela transformação na sociedade. Então, acho que o brasileiro tem que entender que as respostas, nós somos os protagonistas, nós temos responsabilidade nos nossos pequenos mundos. A gente no grupo acredita muito nisso. Que a gente, do tamanho que a gente que é limitado, a gente tem uma capacidade enorme de gerar uma transformação positiva. Acho que o brasileiro enxerga isso pouco, ele sempre olha para o governo e fala, a culpa é sua. Tem exemplos assim, de pessoas mais simples, elas acham um absurdo pagar imposto. Eu tive uma conversa com uma moça que trabalha comigo, ela falou, nossa, não, é um absurdo, eu vou pagar imposto para eles me roubarem. Mas ela acredita nisso, mas aí quando ele fala vão cortar os benefícios da Previdência porque não tem dinheiro, que é absurdo também. Então, é uma desconexão, né? O brasileiro ele acha que a sociedade se resolve sozinha sem ele. Então essa é a parte da decepção. Em orgulho, eu acho que o brasileiro ele é E aí obviamente sou enviesado, né? Acho que o brasileiro é um ser humano bom. No sentido de que ele vive bem em sociedade, ele gosta de ajudar o próximo, ele ajuda o próximo sem esperar nada em troca.
é uma sociedade que ela é um pouco mais quente, onde as pessoas se ajudam sem esperar o outro uma contrapartida. Na minha visão, as sociedades anglo-saxãs, elas são mais mercantilistas, então eu acho que é uma coisa muito boa do Brasil, dessa alma de ajudar o próximo sem esperar nada em troca.